Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Sul do país. Vamos às notícias na Rádio Observador, uma edição do Miguel Viterbo Dias. O bastonário da Ordem dos Médicos garante que este verão há menos urgências a encerrar. Carlos Cortes diz que existiu um esforço para que a situação não fosse igual à do ano anterior. Ainda assim avisa que é preciso esperar para ter a certeza. Eu nunca previ que o verão ia ser um verão onde as coisas corressem bem. Nós temos que aguardar para ver aquilo que irá acontecer. Agora, de facto, se nós compararmos com aquilo que aconteceu há um ano atrás, e temos que ser sérios nesta análise, nós constatamos que há muito menos urgências a encerrarem no país do que havia há um ano atrás. Portanto, houve um esforço importante, nomeadamente aqui na ULS, para poder dar essa resposta. Carlos Cortes, numa visita à Unidade Local de Saúde de Almada, sobre as urgências de obstetrícia, diz o bastonário que a Ordem está preocupada com o Hospital São Francisco Xavier. A preocupação da Ordem dos Médicos em relação ao São Francisco Xavier. A informação que nos foi dada hoje de manhã é que o São Francisco Xavier irá estar de portas fechadas durante todo o mês de agosto. A única resposta que dará, uma resposta mais urgente, digamos, emergente ao INEM, quando isso for necessário. O bastonário da Ordem dos Médicos, à margem de uma visita à Unidade de Cuidados de Saúde de Almada, Carlos Cortes, deixa ainda uma nota sobre o Hospital Garcia de Horta. Diz que para já não há indicação de que as urgências de ginecologia e obstetrícia venham a encerrar durante o verão. A Liga dos Bombeiros quer criar uma licenciatura em Proteção Civil para contribuir para a profissionalização do setor. Os primeiros passos vão ser dados esta tarde, com a assinatura de um protocolo que envolve a Escola Nacional de Bombeiros e o Instituto Superior de Ciências Policiais. À Rádio Observador, o presidente da Liga, António Nunes, diz que a criação desta licenciatura vai preencher uma falha nos comandos dos corpos de bombeiros. A não existência até ao momento de uma licenciatura de uma Academia Superior de Bombeiros, aonde os nossos oficiais bombeiros possam ser preparados para exercerem as funções de comandantes de corpos de bombeiros, é uma lacuna que se faz sentir. A ideia é que, cada vez mais, há uma afirmação dos vários governos e da própria Assembleia da República de que a primeira intervenção dos bombeiros seja feita através da profissionalização. O presidente da Liga dos Bombeiros de Portugal, António Nunes, que diz que o objetivo é que haja pelo menos um elemento profissionalizado nos corpos de bombeiros pelo país. Havendo essa profissionalização nos corpos de bombeiros, digamos que é obrigatório que também os comandos desses corpos de bombeiros tenham pelo menos um elemento que seja profissional. O presidente da Liga dos Bombeiros, em declarações à Rádio Observador, onde disse ainda esperar que daqui a 4 anos os primeiros oficiais de bombeiros já estejam licenciados. António Nunes, que recusou comentar as polémicas em torno do Ministro da Administração Interna. E Miguel, na Guarda, mais de 150 bombeiros combatem esta hora um fogo. Em Paranhos, no município de Ceia, distrito da Guarda, para além dos 150 bombeiros, estão também 4 meios aéreos e 36 viaturas a combater este fogo numa zona de mato. Já o incêndio em Alijó, no distrito de Vila Real, está em fase de conclusão. Ainda assim, a Proteção Civil alerta para o perigo de reacendimentos. A subida das temperaturas pode criar novos problemas no combate às chamas, numa altura em que estão ainda mais de 400 bombeiros no terreno e também vários meios aéreos. O fogo está dominado desde as 7 da manhã, num dia em que 50 concelhos de 9 distritos do país estão em perigo máximo de incêndio, ao que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E Portugal vai receber mais de 65 milhões de euros da União Europeia para a recuperação do comboio de tempestades que afetou o país no início deste ano. De acordo com a Comissão Europeia, é um financiamento que surge depois de um pedido de Portugal e de uma avaliação técnica do Executivo Comunitário, que confirma que os critérios de acesso foram cumpridos. Para além dos mais de 65 milhões de euros para Portugal, também Espanha e Malta receberam adiantamentos de verbas do Fundo de Solidariedade da União Europeia de mais de 35 milhões de euros. Este valor, que foi hoje aprovado, trata-se de um primeiro pagamento feito imediatamente após as catástrofes e a atribuição de ajuda adicional, que vai ter de ser aprovada pelo Parlamento Europeu e também pelo Conselho da União Europeia.
Na política, o PS definiu 4 prioridades nas negociações do Orçamento do Estado para 2027. São elas a saúde, as pensões, a revisão constitucional e a resposta às tempestades, os 4 temas que José Luís Carneiro quer dar prioridade nas conversações com a AD. Foi isso que transmitiu também na reunião que teve com Luís Montenegro na passada sexta-feira, depois do debate do Estado da Nação. E o observador sabe, Miguel Gato, que o PS tem estas prioridades bem definidas. O PS pretende travar uma revisão constitucional do PSD com o Chega, impedir uma revisitação da Lei de Bases da Saúde à direita, bloquear qualquer alteração ao sistema de pensões e garantir ainda medidas concretas para responder às tempestades do último inverno. O aviso foi dado por José Luís Carneiro a Luís Montenegro na reunião que ambos tiveram em São Bento há quase uma semana. No debate do Estado da Nação, o Primeiro-Ministro garantiu que ainda não está em curso nenhum processo negocial, mas apenas um entendimento segundo o qual a matéria vai ser tratada no próximo ano. Foi o PS que viabilizou todos os orçamentos do Estado dos governos de Luís Montenegro, primeiro com Pedro Nuno Santos e no ano passado já com José Luís Carneiro. O Chega votou sempre contra. Miguel Gato com as prioridades do PS para o orçamento do próximo ano. Um alto dirigente socialista diz ainda ao Observador que o objetivo é retirar propostas com carga política do orçamento do Estado e que o PS quer apostar no desgaste da imagem dos 2 ministros debaixo de fogo, Fernando Alexandre e Luís Neves. Já em entrevista ao Jornal Público e à Renascença, o secretário-geral socialista diz que está para breve uma nova reunião com Luís Montenegro sobre o orçamento do Estado. E vamos ainda ao futebol. O Benfica joga ao final deste dia, hoje, a partir das 7, a segunda pré-eliminatória da Liga Europa. As Águias vão até à Suíça para defrontar o St. Gallen, num jogo que marca o arranque da temporada e o primeiro jogo oficial com Marco Silva aos comandos. O Benfica é dado como favorito, no entanto, para Mariana Fernandes, jornalista de desporto do Observador. O plantel apresenta ainda várias condicionantes, por isso o St. Gallen pode ambicionar vencer os encarnados. Este Benfica que vai estar frente ao St. Gallen logo à noite não é propriamente o Benfica que vamos ter durante a próxima temporada. Não só pelas ausências até por lesionados, pelas ausências dos internacionais que estiveram no Mundial, entre os que já lá estão e os que ainda nem sequer estão, porque Marco Silva ainda está a dar os primeiros passos como treinador e obviamente estando a trabalhar já há algum tempo, também ainda não tem propriamente montado aquilo que vai ser o seu 11 inicial, porque o mercado de transferências ainda está aberto, ainda vão sair jogadores, ainda vão entrar outros, ou seja, há uma data de condicionantes que eu acredito que deixem aqui o St. Gallen com a ideia de que se existe um dia em que o St. Gallen pode ganhar ou pode eliminar o Benfica, é hoje. Análise de Mariana Fernandes, que apesar de todas estas condicionantes, sublinha que o adversário é teoricamente acessível para os encarnados. A bola começa a rolar às 7 da tarde, emissão especial que começa 15 minutos antes do relato aqui em direto na sua rádio. Para já, Miguel, 2h07, vamos a outras notícias em destaque a esta hora. Confirma-se, o Banco Central Europeu decidiu não mexer nas taxas de juro. A taxa diretora mantém-se assim inalterada nos 2,25%. Em comunicado, o BCE diz que com a decisão de hoje continua bem posicionado para navegar na incerteza causada pelo conflito no Médio Oriente. E explica que, apesar da volatilidade dos preços de energia, estão ainda próximos das projeções feitas pelo Banco Central. Os analistas admitem que o BCE pode vir a rever os juros já depois do verão, na reunião de setembro. O petróleo está novamente próximo dos $100. Os sucessivos ataques dos Estados Unidos contra o Irão estão a levar o Brent, que serve de referência para o mercado europeu, a disparar mais de 4%. Esta manhã o barril de Brent chegou a superar os $98. Só esta semana o petróleo já encareceu mais de $100. No que toca ao caso relacionado com Luís Neves, os advogados ligados ao processo do atrelado de droga dizem que pode estar em causa a validade da prova. Todos os procedimentos legais têm de ser protegidos e salvaguardados para evitar qualquer adulteração. Ora, este atrelado que viajou das instalações da PJ para Barcelos pode comprometer esta custódia da prova. Vários advogados consultados pelo Observador dizem que as garantias de que não existiu contaminação podem ter ficado comprometidas a partir do momento em que o atrelado apreendido pela PJ viajou para o norte do país.